Um milionário, em busca de redenção, visita um orfanato para fazer uma doação. Mas o que ele encontra muda sua vida para sempre. Sua ex-esposa, agora diretora da instituição, e um menino que corre em sua direção, chamando-o de papai. O que ele faz depois vai te deixar sem fôlego. O sol de São Paulo filtrava-se através dos enormes janelões do 32º andar, banhando de luz dourada o escritório que dominava a cidade como um trono moderno. Daquela altura, os automóveis pareciam formigas e as pessoas, meras sombras que se deslocavam pelas calçadas com pressa inexplicável. Roberto Costa observava a paisagem urbana enquanto segurava uma xícara de café já frio, perdido em pensamentos que o assaltavam todas as manhãs com a mesma intensidade implacável. Aos 45 anos, Roberto havia construído um império que se estendia do setor imobiliário à tecnologia, passando por uma rede de restaurantes que levava seu sobrenome gravado em letras douradas. Seu rosto aparecia regularmente nas capas das revistas de negócios mais prestigiadas do país, sempre com aquela expressão séria e calculadora que havia aperfeiçoado ao longo de 2 décadas de batalhas corporativas. Era o homem que outros empresários consultavam antes de tomar decisões importantes, aquele que podia fazer ou desfazer carreiras com uma simples ligação telefônica. Mas naquela manhã, algo pesava em seu peito, como uma pedra. A reunião do Conselho de Administração havia terminado 1 hora antes com números espetaculares. Os lucros do 3º trimestre haviam superado todas as projeções. Seus sócios o haviam parabenizado com tapinhas nas costas e sorrisos que não chegavam aos olhos. O ritual de sempre. No entanto, enquanto os números dançavam nas telas e os gráficos ascendiam como escadas rumo ao céu, Roberto sentia um vazio que nenhuma cifra podia preencher. Ele se afastou da janela e caminhou até sua mesa, uma peça de ébano maciço que havia pertencido ao seu pai. Sobre a superfície polida descansavam documentos perfeitamente organizados, cada um marcando territórios do seu reino empresarial. Mas era a fotografia emoldurada em prata que capturou sua atenção, como sempre fazia nos momentos de quietude. Nela, ele aparecia junto a Marina Vasconcelos, sua ex-esposa, durante a lua de mel em Santorini. Ambos sorriam com aquela felicidade ingênua de quem acredita que o amor pode conquistar tudo. 9 anos haviam se passado desde o divórcio. 9 anos desde que Marina desapareceu de sua vida, levando consigo não apenas seus pertences, mas também todas as respostas de que ele precisava. A separação havia sido um furacão de advogados, papéis assinados com mãos trêmulas e palavras ferinas que ainda ressoavam nos corredores vazios de sua mansão nos Jardins. Ele havia tentado entender o que havia dado errado, repassado cada conversa, cada gesto, cada momento compartilhado. Mas Marina havia partido sem explicações, deixando apenas o eco de batidas de porta e o aroma de seu perfume francês impregnado nas cortinas. O telefone vibrou sobre a mesa, interrompendo suas reflexões. A voz de Helena, sua assistente pessoal há 8 anos, chegou, clara e profissional pelo viva-voz. Senhor Costa, o senhor tem a reunião com os representantes da Fundação Esperança em 20 minutos. Precisa que eu prepare algo específico? Roberto suspirou e pressionou o botão de resposta. Apenas os relatórios financeiros do último semestre, Helena. E certifique-se de que tenham os projetos novos prontos para revisar. A Fundação Esperança havia sido seu projeto mais pessoal, criada 3 anos depois do divórcio, quando compreendeu que acumular riqueza sem propósito era tão vazio quanto suas noites solitárias na mansão. Através da fundação, ele havia financiado bibliotecas em comunidades carentes,
bolsas de estudo universitárias para estudantes brilhantes sem recursos e mantinha economicamente vários orfanatos na cidade. Era sua maneira de construir um legado que transcendesse os balanços financeiros, embora nunca o admitisse publicamente. Mas havia algo mais profundo em sua filantropia, algo que nem mesmo Helena conhecia. Cada vez que visitava um dos projetos da fundação, cada vez que via as crianças correndo nos pátios das escolas que havia ajudado a construir, sentia uma pontada de nostalgia pela família que nunca teve. Marina e ele haviam falado em ter filhos durante os primeiros anos de casamento, haviam escolhido nomes e decorado um quarto que agora permanecia fechado e coberto de pó. Mas os negócios sempre haviam tido prioridade, sempre havia uma reunião a mais, um contrato mais importante, uma oportunidade que não podia desperdiçar. Ele ajeitou a gravata de seda italiana e caminhou até o espelho que pendia junto à porta de seu escritório. O homem que lhe devolvia o olhar tinha o cabelo grisalho, perfeitamente penteado, linhas de expressão que falavam de decisões difíceis e olhos escuros que haviam aprendido a ocultar emoções. Era o rosto do sucesso, mas também o da solidão escolhida. Os representantes da fundação já o esperavam na sala de reuniões quando ele chegou. Eram 3 pessoas, um contador meticuloso que falava em cifras precisas, uma coordenadora de projetos que irradiava paixão por seu trabalho e um jovem advogado que tomava notas como se cada palavra fosse ouro. Durante os 40 minutos seguintes, revisaram orçamentos, avaliaram resultados e planificaram expansões futuras. Tudo marchava conforme o previsto. Todos os indicadores eram positivos. Foi então que a coordenadora, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, mencionou quase de passagem: "A propósito, Sr. Costa, tivemos excelentes resultados no orfanato São Vicente. As crianças mostraram melhorias notáveis em seu desempenho escolar desde que implementamos o programa de reforço escolar. Talvez o senhor gostaria de fazer uma visita surpresa para ver o progresso em primeira mão." Roberto levantou a vista dos documentos. Em todos os anos que vinha financiando projetos, nunca havia feito visitas não agendadas. Preferia os relatórios detalhados, as fotografias profissionais e os vídeos editados que lhe enviavam trimestralmente. Manter distância emocional sempre havia sido sua estratégia, uma forma de ajudar sem se envolver demais, sem se arriscar a sentir mais do que o necessário. Mas naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo e as sombras se alongavam em seu escritório vazio, algo havia mudado. Talvez fosse a fotografia de Marina que continuava a olhá-lo da mesa. Ou talvez a sensação crescente de que toda a sua vida estava construída sobre alicerces perfeitos, mas frios. Sem pensar muito, pegou as chaves de seu Mercedes e decidiu que era hora de conhecer de perto o mundo que havia estado financiando à distância. O Orfanato São Vicente erguia-se em um bairro que Roberto jamais havia visitado, uma região onde as ruas eram mais estreitas e as casas se amontoavam umas contra as outras como se buscassem proteção mútua. Seu Mercedes preto contrastava drasticamente com os automóveis modestos estacionados ao longo da rua. E mais de um transeunte parou para observar o veículo de luxo que parecia perdido naquele entorno. Enquanto se aproximava do edifício de 2 andares pintado em amarelo pastel, Roberto sentiu uma estranha mistura de nervosismo e curiosidade. Através das janelas, pôde ouvir o murmúrio de vozes infantis e risadas ocasionais que brotavam como música espontânea. O jardim frontal, embora modesto, estava cuidadosamente mantido com flores de cores vibrantes e um pequeno balanço que se movia suavemente com a brisa da tarde. Ele estacionou em frente à entrada principal e permaneceu alguns momentos dentro do automóvel, observando a fachada que havia ajudado a reformar sem jamais tê-la visto pessoalmente.
Os relatórios haviam mencionado melhorias na infraestrutura, novas janelas e pintura fresca, mas estar ali fisicamente lhe dava uma perspectiva completamente diferente. Era real, tangível, cheio de vida, de uma maneira que os números em seus relatórios nunca haviam conseguido transmitir. Ao descer do veículo, o aroma de comida caseira chegou até ele, misturando-se com o som de passos correndo no interior e o eco de uma educadora que dava instruções com voz paciente. Era um mundo completamente alheio aos corredores, silenciosos de seu escritório ou as salas de reunião onde se tomavam decisões milionárias em sussurros calculados. Ele se dirigiu à porta principal, ensaiando mentalmente as palavras que usaria para explicar sua visita inesperada. Mas antes que pudesse tocar a campainha, a porta abriu-se de par em par e uma menina de aproximadamente 10 anos apareceu correndo, perseguida por outra que ria enquanto segurava um livro no alto como troféu. Ambas pararam bruscamente ao vê-lo, observando-o com aquela curiosidade sem filtros que só as crianças possuem. "O senhor é quem mandou arrumar os banheiros novos?" perguntou a mais velha das duas, inclinando a cabeça como um passarinho. "Dona Clara diz que devemos agradecer sempre as pessoas boas." Antes que Roberto pudesse responder, uma mulher apareceu no limiar. Era de estatura média, com cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático e vestia um avental sobre uma blusa simples. Seus olhos tinham aquela mistura de bondade e firmeza que só desenvolvem aqueles que dedicaram sua vida ao cuidado de outros. "Meninas, vão terminar suas tarefas", disse-lhes com voz suave, mas autoritária. "E andem, não corram pelos corredores." Voltou-se para Roberto com um sorriso profissional. "Desculpe a interrupção. Sou Clara Dantas, a diretora do orfanato. Em que posso ajudá-lo?" Roberto Costa apresentou-se estendendo a mão, da Fundação Esperança. "Pensei que era hora de fazer uma visita pessoal para conhecer o trabalho que estão realizando." O rosto de Clara iluminou-se com surpresa genuína. "Senhor Costa, que honra inesperada. Por favor, entre. As crianças ficarão emocionadas em conhecer o homem que tornou possíveis tantas melhorias em seu lar." Enquanto seguia Clara pelo corredor principal, Roberto observou cada detalhe com olhos de inspetor involuntário. As paredes estavam decoradas com desenhos infantis emoldurados em papel cartão colorido. Havia plantas em vasos de barro que, evidentemente, recebiam cuidado constante, e o chão de linóleo, embora desgastado, brilhava de limpeza. Era humilde, mas digno, funcional, mas acolhedor. "Temos 43 crianças atualmente", explicava Clara enquanto caminhavam. "Idades dos 3 aos 17 anos. Alguns são órfãos completos, outros foram abandonados ou retirados de famílias onde não era seguro permanecer. Tratamos de ser mais que um abrigo temporário. Queremos ser um verdadeiro lar." Chegaram a um salão amplo, onde várias crianças estavam sentadas em mesas redondas, algumas fazendo tarefas escolares sob a supervisão de uma jovem voluntária, outras jogando jogos de tabuleiro ou lendo livros. A chegada de Roberto causou uma onda de curiosidade silenciosa. As conversas se apagaram gradualmente, enquanto pequenos olhos se voltavam para o homem elegantemente vestido, que parecia vir de outro mundo. "Crianças", anunciou Clara com voz clara, "quero apresentar-lhes alguém muito especial. Este é o Sr. Roberto Costa, da Fundação Esperança. Graças à sua generosidade, pudemos ter os novos banheiros, a biblioteca atualizada e os materiais escolares de que tanto precisavam." Um aplauso espontâneo brotou das pequenas mãos, acompanhado de sorrisos tímidos e murmúrios de agradecimento. Roberto sentiu algo estranho movendo-se em seu peito, uma calidez que não havia experimentado em anos. Estava acostumado aos aplausos em reuniões de acionistas e eventos sociais, mas aquilo era diferente. Era gratidão pura, sem segundas intenções, sem cálculos ocultos. "Obrigado por tudo",
disse um menino de aproximadamente 8 anos que se aproximara com timidez. Meu quarto não molha mais com as janelas novas. Enquanto Roberto se inclinava para conversar com o pequeno, consciente da dúzia de olhos que seguiam cada um de seus movimentos, não se deu conta de que no corredor adjacente uma figura feminina havia se espreitado brevemente antes de desaparecer novamente entre as sombras. Não viu o rosto que empalideceu de choque, nem as mãos, que tremeram ao reconhecer uma voz que não ouvia há 9 anos. Clara continuou o percurso, mostrando-lhe a cozinha reformada, os dormitórios organizados com camas individuais que tinham cobertores de cores alegres e a pequena enfermaria que havia sido equipada recentemente. Em cada espaço, Roberto podia ver o impacto concreto de seu investimento, mas mais que isso, podia sentir o ambiente de família que Clara havia conseguido criar. Como vocês conseguem manter esse ambiente tão familiar? Perguntou enquanto observava um grupo de crianças mais velhas que ajudavam as menores com suas tarefas. Com muito trabalho, paciência infinita e a ajuda de voluntários extraordinários, respondeu Clara. Temos professores aposentados que vêm dar aulas de reforço, mães de família que nos ajudam na cozinha e algumas pessoas que simplesmente apareceram um dia e ficaram porque encontraram aqui seu propósito. Havia algo na forma como Clara pronunciou essas últimas palavras que captou a atenção de Roberto, como se houvesse uma história específica por trás delas. Mas antes que pudesse investigar mais, o som de passos correndo interrompeu seus pensamentos. Um menino pequeno, de talvez 8 anos, apareceu correndo do jardim traseiro. Tinha o cabelo escuro despenteado pela brincadeira e as bochechas avermelhadas pela atividade física. Seus olhos, de uma cor de café profunda, brilhavam com a energia pura da infância. Mas quando viu Roberto, parou abruptamente, como se tivesse visto um fantasma. Durante um momento que pareceu eterno, o menino e o homem olharam-se fixamente. Roberto sentiu algo estranho no estômago, uma sensação de reconhecimento que não conseguia explicar. O pequeno tinha algo familiar, algo na forma de seus olhos ou na linha da sua mandíbula que despertava ecos em sua memória. E então, para completo espanto de todos os presentes, o menino gritou uma palavra que mudaria o curso de tudo o que Roberto acreditava saber sobre sua vida. Papai! O tempo parou. Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés elegantemente calçados, como se o mundo inteiro tivesse decidido parar de girar naquele exato instante. O menino corria em sua direção com os braços estendidos, um sorriso radiante iluminando seu rosto, completamente alheio ao choque que havia provocado nos adultos ao redor. Papai, sabia que você viria, gritou o pequeno enquanto se aproximava a toda velocidade. Desenhei seu rosto todos os dias para não esquecer você. Clara reagiu primeiro, movendo-se com a velocidade de quem está acostumado a interceptar crises. Interpôs-se entre Roberto e o menino, capturando o pequeno em um abraço protetor antes que pudesse agarrar-se às pernas do homem que havia ficado paralisado pela confusão. Léo, meu bem, disse Clara com voz suave, mas firme. Lembre-se do que conversamos. Este senhor é o benfeitor da fundação, mas não é seu pai. Mas Léo se resistia em seus braços, esticando as mãos em direção a Roberto com desespero. Sim, é ele. Eu o reconheço. Tem os mesmos olhos que eu, não vê? E o mesmo nariz. Mamãe me disse que ele viria quando eu crescesse. As palavras do menino cortavam o ar como facas, cada uma delas gravando-se na mente de Roberto com uma clareza dolorosa. A menção de uma mãe, a insistência na semelhança física, a convicção absoluta na voz infantil. Tudo se combinava para criar um quebra-cabeça que não tinha sentido, mas que ao mesmo tempo despertava algo primitivo em seu interior. Léo, interveio uma voz feminina do corredor. Uma voz que fez o coração de Roberto parar completamente. Ele se virou lentamente,
como se fosse um personagem em um sonho, e lá estava ela, Marina, sua ex-esposa, a mulher que havia desaparecido de sua vida 9 anos atrás, sem explicações, caminhava em direção a eles com passos medidos. Vestia roupas simples, jeans desgastados, uma camisa de algodão branca e tênis confortáveis. Seu cabelo, que antes usava sempre em penteados elaborados, agora caía solto até os ombros com alguns fios grisalhos prematuros que ele não lembrava. Mas seus olhos verdes, esses olhos que haviam sido sua perdição e sua salvação durante 5 anos de casamento, continuavam sendo exatamente os mesmos. Marina, sussurrou Roberto, e sua própria voz soou como a de um estranho. Como... Ela se aproximou com movimentos cautelosos, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Seu rosto mostrava uma mistura complexa de emoções: surpresa, medo, culpa e algo mais que ele não conseguia decifrar. Léo, vem cá, disse ao menino, estendendo os braços. Precisamos conversar sobre isso em particular. Mas Léo parecia ainda mais confuso. Virou-se entre Clara e Marina, olhando para Roberto com olhos cheios de lágrimas de frustração. Por que ninguém acredita em mim? É meu pai. Esperei tanto tempo por ele. Meu bem, disse Marina, ajoelhando-se na altura do menino. Já conversamos sobre isso. Você tem uma condição que às vezes te faz confundir as pessoas. Este senhor é muito gentil, mas não é seu pai. Não estou confuso, protestou Léo com veemência. Ele é ele, eu o reconheço. Tem os mesmos olhos que eu, não vê? E o mesmo nariz. Mamãe me disse que ele viria quando eu crescesse. Os olhos de todos se voltaram para Roberto, que se viu preso em um momento que desafiava toda a lógica. Observou o menino atentamente, buscando em seus traços alguma pista que confirmasse ou negasse o que parecia impossível. Os olhos eram realmente semelhantes aos seus. A forma do nariz tinha um eco familiar, e havia algo na expressão geral que lhe lembrava as fotografias de sua própria infância. Começou Roberto, mas as palavras se negaram a formar frases coerentes. Não entendo o que está acontecendo aqui. Marina se aproximou mais, e pela primeira vez em 9 anos, estiveram perto o suficiente para que ele pudesse detectar o perfume dela, embora agora fosse algo mais simples, mais cotidiano do que as fragrâncias de luxo que costumava usar. Podemos conversar em particular? Perguntou ela em voz baixa. Clara, seria possível usar sua sala por uns minutos? Clara assentiu, embora sua expressão demonstrasse preocupação. Claro! Léo, vem comigo. Vamos ajudar a preparar o jantar, que tal? Não quero ir, chorou Léo. Acabei de encontrar meu pai e já querem tirá-lo de mim de novo. A dor na voz do menino foi como um soco físico para Roberto. Sem pensar, ele se agachou até ficar na altura de Léo, olhando-o diretamente nos olhos. Escuta, campeão, disse-lhe com uma suavidade que nunca havia usado com nenhuma criança. Não vou embora sem falar com você, está bem? Mas primeiro preciso entender algumas coisas com a Marina. Você consegue ser paciente por uns minutos? Léo estudou o rosto de Roberto com a intensidade de um cientista, examinando uma amostra crucial. Finalmente, assentiu lentamente. Você promete que vai voltar para me procurar? Perguntou com voz pequena. Prometo que não vou embora sem me despedir de você, respondeu Roberto, e se surpreendeu com o quanto queria dizer aquelas palavras. 5 minutos depois, Roberto e Marina se encontravam sozinhos na pequena sala de Clara. O espaço era funcional e modesto. Uma mesa de metal, 2 cadeiras simples, arquivadores que já tiveram dias melhores e paredes cobertas de fotografias de crianças sorridentes e certificados de programas educativos. Marina sentou-se em uma das cadeiras,
suas mãos entrelaçadas no colo, evitando fazer contato visual direto. Roberto permaneceu de pé, sua mente lutando para processar a surrealidade da situação. 9 anos, disse finalmente, rompendo o silêncio que se havia tornado insuportável. 9 anos, Marina. Você desapareceu sem uma palavra, sem uma explicação. E agora eu te encontro aqui com um menino que me chama de pai. Que diabos está acontecendo? Marina levantou a vista e ele pôde ver lágrimas se acumulando em seus olhos verdes. É complicado, Roberto, mais do que você pode imaginar. Então me explica, demandou ele, sentindo como a mistura de choque, confusão e raiva começava a ferver em seu peito. É meu filho? É isso que você está tentando me dizer? Não, respondeu ela rapidamente, talvez rápido demais. Léo não é seu filho. Ele tem uma condição neurológica que o faz confundir as figuras masculinas adultas com seu pai. Já fez isso antes com outros visitantes, com professores, até com o carteiro. Mas ele diz que me reconhece especificamente, que tem desenhado meu rosto. Marina encolheu-se na cadeira como se as palavras fossem golpes físicos. Léo tem uma imaginação muito ativa e depois de anos de ouvir histórias sobre figuras paternas ideais, ele construiu uma imagem mental de como deveria ser seu pai. E essa imagem sou eu? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Roberto deixou-se cair na outra cadeira, sentindo o peso de perguntas que não sabia como formular. Havia vindo ao orfanato buscando uma distração de sua vida rotineira, talvez uma sensação de propósito, e em seu lugar havia encontrado o passado que acreditava enterrado e um futuro que não sabia como interpretar. Por que você está aqui, Marina? Perguntou finalmente. De todos os lugares do mundo, por que você está trabalhando no orfanato que minha fundação financia? Ela tocou nervosamente uma mecha de cabelo, um gesto que ele lembrava de quando eram casados, e ela se sentia encurralada por alguma pergunta difícil. Vim aqui há 3 anos, começou lentamente. Precisava de trabalho, e Clara me deu uma oportunidade quando ninguém mais o faria. Não sabia que sua fundação era a que financiava este lugar até muito depois. E não te ocorreu me procurar? Dizer que estava aqui? Para quê? A pergunta saiu com mais amargura do que ela provavelmente havia pretendido. Nosso casamento terminou, Roberto. Terminou mal. Pensei que seria melhor para ambos manter as distâncias. Roberto recostou-se na cadeira, estudando o rosto da mulher que havia amado mais do que tudo no mundo, buscando pistas da pessoa que havia sido sua esposa. Havia novas linhas ao redor dos olhos, uma expressão de cansaço que não lembrava e algo em sua postura que falava de batalhas travadas em solidão. E agora estou aqui, disse ele. O que vamos fazer? Marina levantou a vista e, pela primeira vez, desde que se haviam reencontrado, olhou-o diretamente nos olhos. Naquele olhar, Roberto viu algo que o desconcertou. Não era apenas nervosismo ou desconforto, era medo. Um medo profundo, como se sua presença representasse algo mais perigoso do que simplesmente reviver lembranças dolorosas. Não sei, sussurrou ela. Honestamente, não sei. Os dias seguintes passaram como em uma névoa para Roberto. Ele voltou ao seu escritório, tentou mergulhar em reuniões e contratos, mas a imagem de Léo gritando "papai" repetia-se em sua mente como um disco arranhado. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos castanhos, cheios de esperança, e o sorriso radiante do menino que estava convencido de ter encontrado seu pai. Helena notou imediatamente a mudança em seu comportamento. Durante 8 anos, havia aprendido a ler cada nuance no estado de espírito de seu chefe, mas nunca o havia visto tão distraído, tão perdido em pensamentos que pareciam consumi-lo por dentro. Senhor Costa?
Perguntou-lhe enquanto ele observava pela janela, sem realmente ver a paisagem urbana que se estendia diante dele. Tudo está bem com a visita ao orfanato? Houve algum problema com os projetos? Roberto voltou-se para ela, notando pela primeira vez a preocupação genuína em seus olhos. Helena tinha 35 anos, era eficiente até a perfeição e havia recusado ofertas de trabalho mais bem pagas para ficar ao seu lado. Sua lealdade era uma das poucas certezas em seu mundo de negócios cheio de traições calculadas. Helena, disse finalmente, preciso que você investigue algo para mim, mas tem que ser completamente confidencial. Ela assentiu sem duvidar. Claro. O que precisa saber? Quero toda a informação que puder encontrar sobre uma mulher chamada Marina Vasconcelos. Era minha ex-esposa, mas agora poderia estar usando outro sobrenome. Atualmente, trabalha como voluntária no orfanato São Vicente. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente com surpresa, mas seu profissionalismo imediatamente assumiu o controle. Que tipo de informação está buscando especificamente? Tudo. Onde viveu nestes últimos 9 anos em que trabalhou, registros médicos, se puder consegui-los, antecedentes financeiros. E fez uma pausa, sentindo que as seguintes palavras mudariam algo fundamental. Qualquer informação sobre um menino chamado Léo que esteja sob os cuidados dela. Helena tomou notas em sua caderneta com movimentos precisos. Há alguma urgência particular? Sim, respondeu Roberto, surpreendendo-se pela intensidade em sua voz. O mais rápido possível. Naquela tarde, depois de uma reunião particularmente tediosa sobre projeções financeiras, Roberto tomou uma decisão impulsiva. Em vez de ir para casa, dirigiu novamente em direção ao orfanato São Vicente. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade inexplicável de voltar a ver o menino que havia bagunçado seu mundo ordenado. Ele chegou justo quando as crianças estavam brincando no pátio traseiro durante o recreio da tarde. Da grade que separava a propriedade da rua, pôde observar sem ser visto. Léo estava no centro de um grupo de crianças menores, contando-lhes algo com gestos animados que os deixava completamente fascinados. Eu digo a eles que ele é meu pai. Ouviu a voz aguda do menino que chegava até ele através do ar morno da tarde. É muito alto e tem ternos elegantes e cheira como as lojas. E o Garas do centro, ontem veio me conhecer. Mas Léo, respondeu uma menina pequena, você sempre diz que todos os homens são seus pais. Desta vez é diferente, insistiu Léo com veemência. Quando o vi, senti algo aqui. Tocou o peito com seu pequeno punho. Como quando mamãe me abraçava antes de ela ficar triste o tempo todo. Roberto sentiu como se alguém tivesse apertado um punho ao redor do seu coração. Havia algo na convicção do menino, na forma como descrevia aquela conexão instantânea que ressoava com algo que ele mesmo havia sentido naquele momento de reconhecimento mútuo. Senhor Costa? Uma voz o sobressaltou. Ele se virou para encontrar Marina parada a alguns metros de distância, observando-o com uma expressão difícil de decifrar. Eu só estava passando por aqui, disse, sentindo-se como um adolescente pego em uma travessura. Não é coincidência, respondeu ela suavemente. Consigo ver em seus olhos. Você tem pensado no Léo. Roberto não podia negar. Não consigo tirá-lo da cabeça. A forma como ele me olhou, como se realmente me conhecesse. Marina se aproximou mais, e ele pôde ver o cansaço em seu rosto, linhas de preocupação que não lembrava de seus anos de casamento. É perigoso, sussurrou ela, para ele e para você. Léo se apega às figuras paternas porque precisa desesperadamente acreditar que alguém vai ficar. Mas quando inevitavelmente elas vão embora... Quem disse que eu vou embora? A pergunta saiu antes que ele pudesse processá-la completamente. Marina o olhou com uma mistura de choque e algo que poderia ter sido esperança.
Roberto, você não sabe o que está dizendo. Uma semana depois, Helena bateu à porta de seu escritório com uma pasta grossa nas mãos. Sua expressão era séria, quase sombria, o que imediatamente colocou Roberto em alerta. Encontrei a informação que o senhor solicitou, disse, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado, como se contivesse explosivos. Mas devo advertir que há inconsistências preocupantes. Roberto abriu a pasta e começou a revisar os documentos. Os primeiros anos depois do divórcio mostravam um padrão errático. Marina havia vivido em 3 cidades diferentes, trabalhado em empregos temporários e havia períodos de vários meses onde não havia registro algum de seu paradeiro. Aqui está o estranho, continuou Helena, apontando uma série de documentos. Há 5 anos, Marina Vasconcelos praticamente desapareceu do sistema, mas apareceu uma tal Helena Moraes em Itumbiara, Goiás, trabalhando em uma clínica rural. As datas coincidem exatamente. Roberto levantou a vista. Você está sugerindo que ela mudou de identidade? Parece ser a única explicação lógica. Helena Moraes não tinha histórico antes de 5 anos atrás, mas de repente tinha credenciais médicas completas e referências de trabalho que, quando as investiguei mais profundamente, levam a números de telefone desconectados e clínicas que fecharam convenientemente pouco depois. O coração de Roberto acelerou. E a criança? O que você encontrou sobre Léo? Helena passou para outra seção da pasta. Isso é ainda mais estranho. Léo apareceu no sistema de orfanatos há exatamente 3 anos. No mesmo momento em que Helena Moraes chegou a São Paulo e se tornou novamente Marina Vasconcelos para conseguir trabalho em São Vicente. Não há registro de nascimento, nada sobre seus pais biológicos. Essa é a parte mais inquietante. Helena baixou a voz. Segundo os registros oficiais do orfanato, todos os documentos relacionados com Léo se perderam em um incêndio que destruiu os arquivos há 2 anos. Muito conveniente, não lhe parece? Roberto fechou a pasta e recostou-se na cadeira, sentindo como as peças de um quebra-cabeça começavam a formar uma imagem que não tinha certeza de querer ver completa. Há algo mais, acrescentou Helena. Falei discretamente com alguns funcionários do orfanato. Vários mencionaram que Marina e Léo chegaram juntos, mas ela insistiu que não havia relação familiar entre eles. No entanto, uma das cozinheiras me comentou que havia visto Léo chamá-la de mamãe nos primeiros dias, antes que Marina o proibisse de fazê-lo. Naquela tarde, Roberto não conseguiu se concentrar em nada. Cancelou 2 reuniões importantes e passou horas caminhando por seu escritório, tentando processar as implicações do que havia descoberto. Por que Marina teria mudado de identidade? E por que insistiria em negar qualquer relação com Léo se claramente havia uma conexão entre eles? Sem pensar conscientemente, ele se encontrou dirigindo novamente em direção ao orfanato. Desta vez, chegou durante a hora do jantar e, através das janelas do refeitório, pôde ver as crianças sentadas em mesas longas, conversando animadamente enquanto comiam. Léo estava em uma mesa perto da janela, mas não participava das conversas. Em vez disso, olhava para fora com uma expressão melancólica que partiu o coração de Roberto. Quando seus olhos se encontraram através do vidro, o rosto de Léo iluminou-se instantaneamente. Ele se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou e correu em direção à janela, pressionando suas pequenas mãos contra o cristal. "Papai!" gritou, embora sua voz se perdesse através da parede. "Sabia que você voltaria." Roberto se aproximou da janela, colocando sua própria mão do outro lado do vidro, alinhando-a com a de Léo. Era um momento estranho, íntimo e desolador ao mesmo tempo. Por alguns segundos, permitiu-se imaginar como seria se fosse verdade, se aquela criança realmente fosse seu filho, se tivesse o direito de consolá-lo e protegê-lo.
Senhor Costa. Ele se virou para encontrar Clara parada atrás dele, observando-o com uma mistura de compreensão e preocupação. Sei que isso é confuso para o senhor, disse a diretora suavemente. Mas Léo tem estado mais feliz esta semana do que em todo o tempo que o conheço. Só fala do senhor. Clara. Roberto voltou-se completamente para ela. Posso fazer algumas perguntas sobre como Léo chegou aqui? A expressão de Clara tornou-se cautelosa. Que tipo de perguntas? Sobre seus documentos? Sobre a Marina? Sobre por que uma criança aparentemente sem família tem uma conexão tão forte com uma mulher que diz ser apenas uma voluntária? Clara suspirou profundamente. Senhor Costa, há coisas neste mundo que vão além dos documentos e dos registros oficiais. Às vezes, as famílias se formam de maneiras que a burocracia não pode entender nem documentar. Está me dizendo que Marina, sim, é a mãe dele? Estou lhe dizendo que o amor nem sempre vem com papéis que o certifiquem. E que, às vezes, as pessoas têm razões muito importantes para proteger quem amam, mesmo que isso signifique negar conexões que são óbvias para qualquer um que as observe. Enquanto dirigia de volta para casa naquela noite, Roberto sentiu que estava à beira de descobrir uma verdade que mudaria tudo, mas também sabia que cada resposta que encontrava só gerava mais perguntas e que as mentiras e meias-verdades se acumulavam como camadas de tinta sobre uma parede, ocultando algo que talvez não estivesse preparado para ver. O primeiro mês de visitas regulares estabeleceu uma rotina que ninguém havia planejado, mas que todos pareciam precisar. Roberto chegava ao orfanato todas as terças e sextas-feiras à tarde, oficialmente para supervisionar os projetos de sua fundação, mas na realidade, para passar tempo com Léo. A transformação no menino era evidente. Havia recuperado o apetite, participava mais nas atividades em grupo e seu desempenho escolar havia melhorado notavelmente. Mas era nos momentos que passava com Roberto que ele realmente brilhava, mostrando uma inteligência precoce e uma personalidade encantadora que havia estado oculta sob camadas de tristeza. Sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Perguntou Léo durante uma de suas tardes juntos no pequeno jardim do orfanato. Estavam sentados sob uma árvore de jacarandá. Léo desenhando em um caderno enquanto Roberto revisava relatórios. Me conta, respondeu Roberto, colocando seus documentos de lado para dar toda a sua atenção ao menino. Quero ser como você. Ter uma empresa grande e ajudar outras crianças como eu. Mas também quero ter uma família de verdade, com uma casa onde possa ter um cachorro e um quarto só para mim. As palavras chegaram direto ao coração de Roberto. Sabe de uma coisa? Acho que você seria excelente nos negócios. Tem muito boas ideias. Léo o olhou com olhos brilhantes. Você pensa de verdade? Marina diz que sou muito inteligente, mas às vezes acho que ela só diz isso para me fazer sentir melhor. Marina? Você fala muito com ela? Todos os dias. Ela me ajuda com as tarefas e me conta histórias antes de dormir. Mas às vezes a vejo chorar quando pensa que não estou olhando. Léo se aproximou mais de Roberto, baixando a voz, como se fosse contar um segredo importante. Acho que ela também está triste porque não tem família. Roberto sentiu um nó no estômago. Ela te contou sobre a família dela? Não muito. Só diz que antes tinha alguém especial, mas que foi embora porque ela cometeu um erro muito grande. Diz que alguns erros não se podem consertar, mesmo que você queira muito. Essa conversa ficou ecoando na mente de Roberto durante dias. Enquanto isso, Helena havia continuado sua investigação discreta e havia descoberto algo que o deixou sem fôlego. Senhor, disse-lhe uma tarde enquanto lhe entregava um envelope pardo, precisa ver isso. Encontrei o registro de uma gravidez no histórico médico da Marina de 9 anos atrás, justo antes do divórcio. Roberto abriu o envelope com mãos trêmulas.
Ali estava, em papel oficial do Hospital das Clínicas de São Paulo, um ultrassom datado de 2 semanas antes de Marina desaparecer. Na imagem borrada, mas inconfundível, podia-se ver a silhueta de um bebê. "Você falou com o médico?" perguntou com voz rouca. "Não consegui localizá-lo. Ele se aposentou há 5 anos e aparentemente se mudou para fora do país. Mas falei com uma enfermeira que o lembrava. Disse que Marina havia perdido o bebê no 5º mês. Foi muito traumático." Roberto estudou a data do ultrassom, fazendo cálculos mentais. Se Marina estivesse grávida naquela época, se o bebê tivesse nascido, teria exatamente a idade de Léo agora. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberto não conseguiu dormir. Ficou em seu escritório, observando a fotografia de seu casamento com Marina, tentando recordar sinais que poderia ter perdido. Teria ela sabido da gravidez quando decidiram se divorciar? Por que não o havia contado? No dia seguinte, chegou ao orfanato com uma determinação que não havia sentido desde seus primeiros anos como empresário. Encontrou Marina na cozinha, ajudando-a a preparar o almoço junto com outras voluntárias. "Precisamos conversar", disse-lhe diretamente. "Agora." Marina empalideceu, mas assentiu. Deixou o avental e o seguiu até o pequeno jardim onde Léo e ele costumavam passar as tardes. "Você estava grávida quando nos divorciamos." Não foi uma pergunta. Marina parou abruptamente, como se tivesse chocado contra uma parede invisível. "Como?" "Encontrei os registros médicos. O ultrassom está datado de 2 semanas antes de você desaparecer." Roberto a confrontou diretamente. "Era meu?" As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Marina. "Sim", sussurrou, "era seu." "E o que aconteceu com o bebê?" Marina abraçou-se como se protegendo de um vento frio que só ela podia sentir. "Eu o perdi, no 5º mês. Os médicos disseram que havia sido por estresse." "Pelo divórcio?" "Por tudo. A briga, as acusações, a sensação de que nosso casamento tinha virado uma guerra onde nenhum dos dois lembrava por que estávamos lutando." Roberto se aproximou dela lentamente. "Por que não me disse que estava grávida?" "Porque você já havia tomado sua decisão. Disse que nosso casamento havia sido um erro, que não éramos compatíveis, que era melhor terminar antes de nos machucarmos mais. Como eu iria te dizer que estava esperando seu filho quando você acabou de dizer que lamentava ter se casado comigo?" A dor em sua voz era tão crua, tão genuína, que Roberto sentiu como se tivesse recebido um soco físico. "Marina, eu nunca..." "Sim, você disse." Ela o interrompeu. "Na noite anterior a assinarmos os papéis, você estava bêbado e disse que o casamento havia sido o pior erro da sua vida." Roberto fechou os olhos, lembrando-se daquela noite. Havia estado furioso, magoado e havia dito coisas das quais se arrependeu imediatamente, mas que já não pôde retirar. "Então, o Léo..." "Léo é uma criança que precisava de uma família", respondeu Marina firmemente. "E eu precisava de alguém a quem cuidar depois de perder nosso bebê. Às vezes o destino nos dá segundas chances de maneiras que não esperamos." Mas enquanto a observava, Roberto soube que havia mais nessa história. E estava decidido a descobrir toda a verdade, não importando o quanto pudesse doer. Os 2 meses seguintes passaram em uma estranha dança de proximidade e distância. Roberto havia aumentado suas visitas ao orfanato, chegando agora quase todos os dias, mas as conversas com Marina haviam se tornado tensas e carregadas de palavras não ditas. Ambos pareciam caminhar sobre cacos de vidro, temerosos de fazer a pergunta ou dar a resposta que mudaria tudo para sempre. Léo, alheio às complicações adultas que o rodeavam, florescia com a atenção constante.
Havia começado a chamar Roberto de Papai Roberto depois que Marina lhe explicara que nem todos os pais são biológicos, mas que isso não os torna menos importantes. O menino havia aceitado essa explicação com a sabedoria simples da infância, concentrando-se no presente em vez de questionar os detalhes do passado. Foi durante uma tarde particularmente quente de julho que tudo mudou. Roberto havia chegado cedo e encontrou Léo na enfermaria do orfanato, pálido e com febre alta. Clara estava ao seu lado, aferindo a temperatura com expressão preocupada. Ele está assim desde ontem à noite, explicou a Roberto. Sua temperatura sobe e desce, e ele reclama de dor na barriga. Estamos esperando que o médico chegue. Roberto se aproximou da pequena cama onde Léo descansava. O menino abriu os olhos ao ouvir sua voz e imediatamente estendeu a mãozinha em sua direção. Papai Roberto, murmurou com voz rouca. Está doendo muito aqui. Tocou o lado direito do abdômen. Algo na descrição da dor ativou todos os alarmes na mente de Roberto. Havia passado por uma apendicite aos 20 anos e reconhecia os sintomas. Clara, quanto tempo mais o médico vai demorar? Perguntou com urgência. Disse que chegaria em 1 hora, mas com o trânsito da tarde, não podemos esperar. Roberto pegou Léo nos braços, notando como o menino se agarrava ao seu pescoço com confiança absoluta. Campeão, vamos para o hospital agora mesmo. Acho que sua barriguinha precisa de atenção especial. Marina apareceu na porta da enfermaria como se tivesse sentido a crise. Ao ver Léo tão pálido, correu em direção à cama. O que está acontecendo? Perguntou com voz cheia de pânico. Poderia ser apendicite, respondeu Roberto. Precisamos levá-lo ao hospital agora. Mas não tenho autorização legal para tomar decisões médicas por ele. Marina parecia desesperada. Os trâmites do orfanato exigem que se danem os trâmites. Roberto levantou Léo nos braços, notando como o menino se agarrava ao seu pescoço com confiança absoluta. Eu me responsabilizo. Meu plano de saúde particular cobrirá tudo. A viagem ao hospital sírio-libanês foi um pesadelo de trânsito e semáforos que pareciam durar eternidades. Roberto dirigia com uma mão enquanto segurava a de Léo com a outra, murmurando palavras de tranquilidade, enquanto Marina, sentada no banco de trás, acariciava a testa do menino com uma ternura que falava de algo muito mais profundo do que o carinho de uma voluntária. No hospital, Roberto demonstrou o poder que seu nome e seu dinheiro podiam exercer. Em minutos, Léo foi examinado pelo melhor cirurgião pediátrico disponível, que confirmou o diagnóstico: apendicite aguda que exigia cirurgia imediata. Quem de vocês é o pai? Perguntou o médico, olhando entre Roberto e Marina. Eu sou, respondeu. Roberto, sem hesitar, assinando todos os documentos necessários, sem ler as letras miúdas. Durante as 3 horas que durou a cirurgia, Roberto e Marina esperaram em uma sala privativa que ele havia conseguido. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções que nenhum sabia como expressar. Obrigada, disse Marina finalmente com lágrimas nos olhos. Se você não estivesse lá... Não precisa me agradecer por nada, respondeu Roberto. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, qualquer pessoa não teria assumido responsabilidade legal por uma criança que não é sua. Qualquer pessoa não teria arriscado sua reputação e suas finanças por alguém que conhece há apenas alguns meses. Roberto a olhou diretamente. Mas ele não é uma criança qualquer para mim, não é? E você sabe disso. Marina cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez desde que se haviam reencontrado, Roberto viu que as máscaras e pretensões desmoronavam. Ai, Roberto, sussurrou, se você soubesse o quão complicado é tudo isso. Então me diga, me conta a verdade, toda a verdade. Quando Marina levantou a vista, ele pôde ver em seus olhos que havia chegado o momento de tudo vir à tona. Mas antes que pudesse falar, a porta se abriu
e apareceu o cirurgião com um sorriso tranquilizador. A operação foi um sucesso. Léo está despertando na recuperação e pergunta pelo pai. Roberto sentiu algo que só podia descrever como alívio paternal puro, uma emoção que não sabia que podia experimentar. Dirigiu-se à porta, mas parou ao perceber que Marina não o seguia. "Não vem?" perguntou-lhe. "Em um momento", respondeu ela. "Primeiro preciso fazer uma ligação muito importante." Enquanto caminhava em direção ao quarto de recuperação, Roberto não podia saber que essa ligação mudaria tudo o que acreditava entender sobre Léo, sobre Marina e sobre o destino que parecia estar tecendo suas vidas juntas de maneiras que nenhum deles havia planejado. Léo despertou em um quarto privativo cheio de balões coloridos e bichos de pelúcia que Roberto havia comprado na loja de presentes do hospital. Apesar da dor pós-operatória, seus olhos se iluminaram ao ver Roberto sentado em uma cadeira junto à sua cama. "Dormi por muito tempo, papai Roberto?" perguntou com voz rouca. "Só o tempo necessário para que os doutores arrumassem sua barriguinha", respondeu Roberto, acomodando as almofadas atrás da cabeça do menino. "Como você se sente?" "Como se um elefante tivesse dançado na minha barriga." Léo fez uma careta que pretendia ser engraçada. "Mas estou contente que você esteja aqui. Pensei que talvez você ia se assustar e não ia voltar." A inocência daquelas palavras atingiu Roberto como um soco. "Por que você pensaria isso, campeão?" "Porque é o que acontece sempre. Quando alguém fica doente ou há problemas, as pessoas vão embora. É mais fácil assim." Roberto tomou a mãozinha de Léo entre as suas. "Eu não sou as pessoas, Léo. Eu não vou embora." "Você promete?" "Prometo." Marina entrou no quarto naquele momento, mas havia algo diferente em sua expressão. Parecia ter tomado uma decisão importante, e a determinação em seus olhos contrastava com a fragilidade que havia mostrado nas semanas anteriores. "Léo, meu amor, como você se sente?" perguntou, beijando sua testa. "Melhor agora que estão aqui os dois", respondeu o menino com um sorriso que derreteu o coração de ambos os adultos. Marina voltou-se para Roberto. "Poderíamos conversar lá fora por um momento?" No corredor do hospital, sob as luzes fluorescentes que faziam tudo parecer mais cru e real, Marina finalmente começou a contar a verdade completa. "Há alguém que vem a caminho", disse sem rodeios. "Alguém que tem direito legal sobre o Léo." O estômago de Roberto afundou. "O que você quer dizer?" "Léo não é órfão, Roberto. Sua mãe biológica está viva. Ela se chama Esperança Medeiros e é uma artista que não podia cuidar dele quando era pequeno por problemas econômicos e pessoais severos." Roberto apoiou-se na parede, sentindo como se o chão se movesse sob seus pés. "E você, como se encaixa em tudo isso?" "Esperança é minha prima-irmã. Quando Léo tinha 5 anos, ela passava por uma crise nervosa severa e problemas de dependência. Não podia cuidar dele, mas também não queria entregá-lo ao sistema oficial de adoção, porque tinha medo de não poder recuperá-lo quando se estabilizasse. Então você o pegou." "Sim, mas não podia fazê-lo legalmente sem levantar suspeitas sobre minha própria identidade. Por isso inventamos a história do orfanato. Por isso os documentos perdidos, por isso toda a confusão burocrática." Roberto fechou os olhos tentando processar a informação. "E agora?" "Agora a Esperança está limpa. Ela tem estado em reabilitação durante 2 anos. Tem um trabalho estável como professora de arte em uma escola primária de Tiradentes, Minas Gerais. E quer recuperar o filho. Léo, sabe? Ele se lembra de fragmentos. Por isso, seus desenhos sempre incluem uma figura feminina que canta. Esperança costumava cantar para ele todas as noites antes que os problemas começassem. Mas para ele, essas lembranças são como um sonho confuso."
Roberto sentiu uma mistura de compreensão e devastação. Tudo tinha sentido agora. A insistência de Marina em negar parentesco, a falta de documentos, a forma como Léo havia respondido a ele como figura paterna. O menino havia estado buscando desesperadamente estabilidade e havia encontrado em Roberto tudo o que uma figura paterna podia oferecer. Quando ela chega? Perguntou com voz rouca. Amanhã à tarde, ela quer levá-lo de volta para Tiradentes neste fim de semana. E o que o Léo quer? Você perguntou a ele? Marina se abalou um pouco. Como você pergunta a uma criança de 8 anos se ela quer deixar as únicas figuras parentais estáveis que conheceu para ir com alguém de quem mal se lembra? Como você explica que o homem que ela chama de papai não tem direito legal de mantê-lo? Talvez porque o direito legal não é o único que importa, respondeu Roberto com uma intensidade que o surpreendeu. Talvez porque estes 3 meses foram os mais importantes na vida dessa criança, e possivelmente na minha também. Marina o olhou com surpresa. O que você está dizendo? Estou dizendo que não vou permitir que o levem sem lutar. Estou dizendo que vou buscar cada alternativa legal, cada possibilidade, cada maneira de assegurar que Léo tenha a estabilidade que ele merece. Roberto, você não pode lutar contra uma mãe biológica que está em condições de cuidar do filho. Os tribunais ouvem quem pode apresentar o melhor caso. E eu tenho recursos que Esperança não tem. Tenho advogados, tenho influência e tenho algo mais importante. Tenho o amor incondicional dessa criança. Marina se aproximou mais dele e pela primeira vez em meses não havia barreiras entre eles. Você está disposto a arriscar tudo isso? Sua reputação, sua empresa, sua vida ordenada, por uma criança que você conheceu por acaso? Roberto pensou em Léo despertando naquele quarto de hospital, perguntando se ele ia se assustar e abandoná-lo. Pensou nas tardes desenhando sob a árvore de jacarandá, nas conversas sobre sonhos e ambições, na forma como o menino se iluminava cada vez que o via chegar. Não foi coincidência, disse finalmente. Nada disso foi coincidência, e sim, estou disposto a arriscar tudo. Marina assentiu lentamente, e ele pôde ver que ela havia tomado sua própria decisão. Então, vamos precisar de um plano, porque a Esperança não é a única que tem segredos, e quando ela chegar amanhã, vai descobrir que a situação é muito mais complicada do que ela esperava. Enquanto voltavam para o quarto onde Léo os esperava, Roberto soube que estava prestes a embarcar na batalha mais importante de sua vida. Uma batalha onde as regras do mundo empresarial não se aplicavam, onde o dinheiro não era a única moeda de troca e onde o prêmio não era uma empresa ou um contrato, mas a oportunidade de ser o pai que nunca pensou que poderia ser. Esperança Medeiros chegou ao hospital às 3 da tarde do dia seguinte e foi completamente diferente do que Roberto havia imaginado. Era uma mulher miúda de 32 anos, com cabelo preto longo trançado com pequenas contas coloridas e olhos que tinham a mesma profundidade melancólica que ele havia visto em Léo. Vestia uma bata estampada à mão e levava consigo uma sacola de tecido que parecia conter tudo o que possuía no mundo. Marina a recebeu no lobby do hospital e Roberto pôde observar o encontro à distância. Era evidente que as duas mulheres se amavam genuinamente. Abraçaram-se com lágrimas nos olhos e falaram em sussurros urgentes durante vários minutos antes de se dirigirem ao elevador. Quando entraram no quarto de Léo, o menino estava acordado, jogando com um quebra-cabeça que Roberto lhe havia trazido. Ao ver Esperança, sua expressão mudou imediatamente. Não era reconhecimento completo, mas sim algo mais sutil, como quando você ouve uma canção que não consegue nomear, mas que te soa familiar. "Olá, meu pequeno artista", disse Esperança, com voz suave, aproximando-se lentamente da cama. "Você se lembra de mim? Eu costumava cantar canções de ninar para você todas as noites." Léo a estudou com a seriedade de um cientista.
A senhora é a moça que canta nos meus sonhos, disse finalmente. Mas pensei que era só imaginação. Não, meu amor, sou muito real. Sou sua mãe. Mas eu já tenho uma mãe, respondeu Léo, tomando a mão de Marina. E um pai também, acrescentou, esticando sua outra mão em direção a Roberto. O silêncio que se seguiu foi denso e emocional. Roberto pôde ver a dor que cruzou pelo rosto de Esperança, mas também viu algo mais, compreensão e talvez até alívio. Fico muito feliz que você tenha encontrado pessoas que te amam tanto, disse Esperança a Léo, sentando-se na beira da cama. Posso te contar uma história? Léo assentiu, embora mantivesse suas mãos firmemente agarradas a Marina e Roberto. Há muito tempo, quando você era muito pequenininho, eu estava muito doente. Não doente do corpo como você agora, mas doente do coração e da mente. Não podia cuidar de você como merecia, e isso me doía tanto que fiquei ainda mais doente. Como quando a Marina fica triste e acha que eu não a vejo chorar? Perguntou Léo, com a percepção inquietante das crianças. Esperança olhou para Marina com surpresa e ternura. Sim, exatamente assim. Então decidi que o melhor para você era ficar com a Marina, que sempre foi como uma irmã mais velha para mim, enquanto eu aprendia a ficar bem de novo. E você já está bem? Muito melhor. Agora trabalho como professora de arte e tenho uma casinha pequena, mas bonita, em Tiradentes. Tenho um jardim onde você poderia plantar flores e um quarto que pintei de azul, porque lembro que sempre foi sua cor favorita. Léo processou esta informação com seriedade. Isso significa que eu tenho que ir embora? A pergunta ficou flutuando no ar como uma bomba sem explodir. Roberto sentiu que seu coração se partia ao ver a confusão nos olhos do menino. A mesma expressão que havia tido quando lhe perguntou se ele ia se assustar e abandoná-lo. Esperança olhou para Marina, depois para Roberto e finalmente de volta para Léo. Isso é algo que precisamos decidir juntos, todos nós. Porque embora eu seja sua mãe biológica, posso ver que estas pessoas se tornaram sua família de coração. Não posso ter as duas? Perguntou Léo com a lógica simples da infância. Não posso ter uma mãe biológica e uma mãe de coração e um pai de coração também? Roberto se aproximou mais da cama. Léo, o que você quer? Não o que os adultos acreditam ser melhor, mas o que você realmente quer em seu coração. Léo olhou para cada um dos 3 adultos que o rodeavam. Quero que todos me queiram e que ninguém vá embora. Quero poder visitar minha mãe biológica em Tiradentes e ver seu jardim. Mas também quero viver aqui com a Marina e com você, papai Roberto. Quero ir ao seu escritório e aprender sobre negócios. Quero que todos sejamos uma família estranha, mas feliz. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Marina. Meu amor, às vezes a vida é mais complicada do que isso. Mas por que tem que ser complicada? Interrompeu Léo com frustração. Os adultos sempre dizem que é complicada, mas para mim é simples. Eu quero todos. Não é o suficiente. Esperança ficou em silêncio por um longo momento, observando seu filho biológico e vendo pela primeira vez, desde uma perspectiva madura, a família que ele havia encontrado em sua ausência. Quer saber? Disse finalmente. Talvez Léo tenha razão. Talvez a vida só é complicada porque nós, os adultos, a tornamos complicada. Voltou-se para Roberto. Senhor Costa, posso ver que o senhor ama meu filho genuinamente, e posso ver que ele o ama também. Não vim aqui para destruir isso. Então, o que você propõe? Perguntou Roberto, atrevendo-se a sentir uma pequena faísca de esperança. Proponho que criemos algo novo, algo que talvez não exista nos livros de leis, mas que existe em nossos corações. Uma família estendida, onde Léo possa ter múltiplas figuras parentais que o amem e o protejam. Os advogados vão dizer que é impossível, comentou Marina. Os advogados não têm por que saber todos os detalhes, respondeu Roberto com um sorriso que começava a se formar.
Há formas legais de criar arranjos de guarda compartilhada, de estabelecer múltiplos guardiões legais, especialmente quando todos os envolvidos estão de acordo. De verdade? Perguntou Esperança com olhos cheios de esperança. De verdade. Tenho os melhores advogados de família do país. Se há uma maneira legal de fazer isso funcionar, eles a encontrarão. Léo sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Isso significa que posso ficar com todos vocês? Isso significa, disse Roberto, tomando a pequena mão de Léo, que vamos lutar para criar a família que você quer, não a que o mundo diz que você deveria ter. Marina se aproximou e pôs sua mão sobre as de Léo e Roberto. Esperança, depois de um momento de dúvida, adicionou a sua ao pequeno grupo. Uma família estranha, mas feliz, murmurou Léo com satisfação. A mais estranha e feliz que já existiu, confirmou Roberto, sentindo que pela primeira vez em sua vida estava exatamente onde se supunha que deveria estar. 2 semanas depois da alta médica de Léo, Roberto se encontrou em território completamente desconhecido. As oficinas do Conselho Tutelar, preenchendo formulários para solicitar a guarda compartilhada de uma criança que tecnicamente não era sua. Sua equipe de advogados havia trabalhado dia e noite para criar um precedente legal que permitisse o que parecia impossível. Senhor Costa, disse-lhe a assistente social, designada ao caso, uma mulher de meia idade chamada Patrícia Rezende. Devo ser honesta com o senhor. Em meus 20 anos de experiência, nunca vi um arranjo como o que estão propondo. Isso é bom ou ruim? Perguntou Roberto, notando como suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem tremer, se moviam nervosamente sobre a mesa. É inusitado. Mas revisei o caso exaustivamente, entrevistei todas as partes envolvidas e devo admitir que o bem-estar do menor parece ser a prioridade genuína de todos os adultos. Roberto havia passado as últimas 2 semanas descobrindo um mundo completamente diferente ao das reuniões corporativas. Havia aprendido sobre avaliações psicológicas, estudos de ambiente familiar e referências de caráter. Sua mansão nos Jardins havia sido inspecionada minuciosamente. Seu histórico financeiro havia sido analisado e havia sido submetido a entrevistas que exploravam suas motivações mais profundas. A parte mais difícil havia sido a avaliação psicológica. Sentado em frente a uma doutora que o observava com olhos penetrantes, Roberto havia tido que explicar por que um homem solteiro e sem experiência prévia com crianças estava disposto a mudar completamente seu estilo de vida por um menor que havia conhecido há menos de 6 meses. No início pensei que era culpa ou responsabilidade social, havia confessado durante uma dessas sessões. Mas agora me dou conta de que Léo preencheu um vazio em minha vida que eu nem sabia que existia. Não é que eu esteja salvando ele, ele está me salvando. Enquanto isso, a relação entre os adultos havia evoluído de maneira inesperada. Marina havia começado a mostrar sinais de uma condição que havia estado ocultando cuidadosamente durante anos. Pequenos esquecimentos, confusão ocasional, momentos de desorientação que inicialmente haviam atribuído ao estresse da situação. Foi Esperança quem primeiro o notou. Durante uma de suas visitas semanais a São Paulo, encontrou Marina na cozinha do orfanato, olhando fixamente para os ingredientes do café da manhã, como se não lembrasse o que fazer com eles. "Marina, você está bem?" perguntou-lhe com preocupação. Marina havia piscado várias vezes como despertando de um sonho. Sim, só às vezes me confundo um pouco. É o cansaço." Mas não, era cansaço, e todos o sabiam. As avaliações médicas exigidas para o processo de guarda haviam revelado os primeiros sintomas de uma demência de início precoce, uma condição degenerativa que explicava muitas das inconsistências em seu comportamento durante os últimos anos.
Há quanto tempo você sabia? Perguntou Roberto uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do orfanato, observando Léo brincar com outras crianças. Suspeitava há 2 anos, admitiu Marina. Por isso mudei meu nome, por isso me afastei de tudo o que conhecia. Não queria que você me visse, me deteriorando. É por isso que você desapareceu depois do divórcio? Marina assentiu, com lágrimas nos olhos. Os primeiros sintomas começaram justo depois de perder o bebê. Os médicos disseram que podia ser trauma, mas eu sabia que havia algo mais. Minha avó teve a mesma condição. Roberto parou e a tomou pelas mãos. Marina, poderíamos ter enfrentado isso juntos. Você poderia ter confiado em mim. Como eu iria te condenar a uma vida cuidando de alguém que iria esquecer gradualmente quem você é? Já havíamos perdido tanto. Mas agora você não está sozinha, lembrou ele. Temos o Léo, temos a esperança e você me tem. Desta vez vamos enfrentar tudo juntos. A ironia não passou despercebida a nenhum dos dois. Haviam encontrado uma forma de ser família justo quando o tempo que lhes restava juntos se tornava incerto. Mas talvez isso fazia com que cada momento fosse ainda mais precioso. Você acha que os assistentes sociais vão aprovar a guarda? Perguntou Marina. Vão aprová-la, respondeu Roberto com determinação. Porque vamos demonstrar a eles que o amor nem sempre vem em pacotes convencionais e que as melhores famílias são as que se escolhem mutuamente. No pátio, Léo correu em direção a eles com um desenho nas mãos, sorrindo com aquela alegria pura que só as crianças podem irradiar quando se sentem completamente seguras e amadas. O dia da audiência final chegou com uma tempestade torrencial que parecia refletir a ansiedade que todos sentiam. Roberto vestiu seu melhor terno, não por vaidade, mas porque sabia que cada detalhe contaria na decisão que mudaria suas vidas para sempre. Na sala do tribunal, sentaram-se em filas como em um casamento estranho. Roberto, Marina e Esperança de um lado, o promotor público e a assistente social do outro, e Léo em uma cadeira especial junto ao juiz, que havia decidido ouvir diretamente a opinião do menor. O juiz Oliveira era um homem mais velho com expressão severa, mas olhos gentis, que haviam visto centenas de casos de famílias desfeitas e algumas poucas que se reconstruíam de maneiras inesperadas. Em meus 40 anos como juiz de família, começou, nunca vi uma situação exatamente igual a esta. Temos uma mãe biológica que voluntariamente cedeu a guarda, uma mulher sem parentesco legal que tem atuado como mãe durante 3 anos e um homem sem conexão familiar prévia que solicita direitos de guarda. Roberto sentiu que seu coração parou. O tom do juiz não revelava para onde sua decisão se inclinava. No entanto, continuou o magistrado, também devo considerar que este caso não se trata realmente sobre os adultos e seus direitos. Trata-se sobre o bem-estar de um menor que encontrou estabilidade e amor em uma configuração familiar pouco convencional. Voltou-se para Léo. Jovem, você entende o que está acontecendo aqui hoje? Léo assentiu seriamente. Sim, senhor juiz. Estão decidindo se posso viver com minha família estranha, mas feliz, ou se tenho que escolher apenas uma parte. Um sorriso pequeno apareceu no rosto do juiz. E o que você quer? Quero ficar com todos. Papai Roberto me ensina sobre negócios e me faz sentir seguro. Marina me ajuda com as tarefas e me abraça quando tenho pesadelos. E mamãe Esperança me canta canções e vai me ensinar a pintar. Não te parece confuso ter tantas figuras parentais? Não mais confuso do que quando os adultos se divorciam e as crianças têm que ter 2 casas e 2 famílias separadas, respondeu Léo com uma sabedoria que surpreendeu a todos. Pelo menos minha família estranha se dá bem. O juiz revisou os documentos à sua frente, tomando seu tempo.
Revisei as avaliações psicológicas, os estudos de ambiente familiar e as referências financeiras e de caráter. Também considerei o testemunho do pessoal do orfanato sobre o progresso extraordinário que Léo tem mostrado nos últimos meses. Roberto trocou olhares com Marina e Esperança. Todos prendiam a respiração. A realidade é que Léo floresceu sob este arranjo pouco convencional. Suas notas escolares melhoraram dramaticamente, sua estabilidade emocional é evidente e é claro que cada um dos adultos envolvidos está genuinamente comprometido com seu bem-estar. O juiz dirigiu-se diretamente a Roberto. Senhor Costa, o senhor compreende que a paternidade não é um projeto empresarial? Não pode ser controlada, quantificada ou garantida para produzir resultados específicos. Sim, Vossa Excelência, e isso é exatamente o que a torna tão valiosa. Léo me ensinou que as melhores coisas na vida não se podem planejar nem controlar, só se podem receber com gratidão. O magistrado assentiu. Senhora Medeiros, a senhora está disposta a compartilhar a guarda legal de seu filho com pessoas que mal conhece? Léo é meu filho biológico, respondeu Esperança. Mas estes meses me ensinaram que ser mãe significa querer o melhor para seu filho, mesmo se isso significa compartilhá-lo com outras pessoas que também o amam. Finalmente dirigiu-se a Marina. Senhora Vasconcelos, dada sua condição médica, a senhora acredita que é responsável manter um papel ativo na criação de Léo? Marina endireitou-se na cadeira. Minha condição progredirá, é certo, mas enquanto eu tiver lucidez, quero usar cada dia para dar a Léo todo o amor e estabilidade que puder. E quando eu não puder mais, quero saber que ele tem outras figuras parentais que cuidarão dele. O juiz fechou a pasta e olhou para cada um deles. O tribunal concede a guarda compartilhada de Léo Medeiros a Esperança Medeiros como guardiã legal primária, com direitos de guarda estendidos para Roberto Costa e Marina Vasconcelos. O alívio na sala foi palpável. Léo saltou da cadeira e correu em direção aos 3 adultos, que o receberam em um abraço em grupo que teria parecido impossível apenas meses antes. No entanto, acrescentou o juiz, este arranjo será revisado anualmente para assegurar que continua servindo aos melhores interesses do menor. E quero sessões regulares de terapia familiar para navegar os desafios únicos que esta situação apresentará. Enquanto saíam do tribunal sob a chuva que finalmente diminuía, Léo tomou as mãos de Roberto e Marina, enquanto Esperança caminhava ao seu lado. Já somos oficialmente uma família estranha? Perguntou Léo. Oficialmente, confirmou Roberto, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado em nenhuma vitória empresarial. Bem, disse Léo com satisfação, agora podemos começar a parte divertida. 6 meses depois da decisão judicial, a vida havia encontrado um ritmo que ninguém havia antecipado, mas que funcionava como uma sinfonia bem coordenada. Léo dividia seu tempo entre a nova casa que Roberto havia comprado em um bairro mais modesto, mais perto do orfanato, e as visitas mensais a Tiradentes, onde Esperança havia preparado o quarto azul com o jardim que havia prometido. Marina havia tomado a difícil decisão de se mudar também para a nova casa de Roberto, não como sua esposa, mas como a figura materna que Léo precisava, enquanto sua condição ainda o permitia. Os médicos haviam sido claros. Ela tinha talvez mais 2 anos antes que os sintomas se tornassem severos. A manhã do 9º aniversário de Léo começou com o aroma de bolinhos caseiros e o som de risadas na cozinha. Roberto desceu as escadas para encontrar Léo, ajudando Marina a decorar seu bolo, com farinha nas bochechas e um sorriso que iluminava todo o quarto. "Papai Roberto!" gritou ao vê-lo. "Estamos fazendo um bolo de chocolate com morangos. Marina está me ensinando a escrever meu nome com glacê."
Roberto observou Marina guiando as pequenas mãos de Léo, notando como ela se concentrava intensamente na tarefa. Os episódios de confusão haviam aumentado nas últimas semanas, mas os momentos de lucidez seguiam sendo preciosos e claros. "Você já ligou para a mamãe Esperança?" perguntou Roberto, usando o nome que Léo havia começado a utilizar para diferenciar suas duas figuras maternas. "Já está a caminho. Disse que traz uma surpresa muito especial." A surpresa resultou ser uma pintura que Esperança havia estado trabalhando durante meses. Um retrato de família dos 4 juntos no jardim do orfanato, com Léo no centro rodeado das 3 pessoas que haviam escolhido amá-lo incondicionalmente. "É lindo", sussurrou Marina, tocando suavemente a moldura. "Você capturou algo que as fotografias nunca poderiam." "Capturei uma família", respondeu Esperança simplesmente. "Não a que o mundo esperaria, mas a que precisávamos." A festa foi pequena, mas perfeita. Convidaram Clara e algumas crianças do orfanato, Helena, que havia desenvolvido um carinho especial por Léo, e, surpreendentemente, o irmão mais novo de Roberto, que finalmente havia aceitado que seu irmão mais velho havia encontrado uma felicidade que os negócios nunca lhe haviam dado. Enquanto observava Léo abrir seus presentes, Roberto refletiu sobre como sua vida havia mudado. Seu escritório agora tinha desenhos de Léo colados nas paredes. Suas reuniões importantes incluíam intervalos para chamadas de boa noite. Seu Mercedes havia sido substituído por um SUV mais familiar e sua agenda estava marcada com peças escolares e consultas médicas. "No que você pensa?" perguntou Marina, sentando-se junto a ele enquanto Léo brincava com um kit de construção que Esperança lhe havia trazido. "Penso que há um ano, se alguém me dissesse que estaria celebrando o aniversário de uma criança que não é minha biologicamente, em uma casa que não é a mansão onde vivia, com minha ex-esposa e a mãe biológica do meu filho de coração, teria pensado que estava louco. Você se arrepende de alguma coisa?" Roberto a olhou, notando como a luz da tarde criava reflexos dourados em seu cabelo. Apesar da doença, apesar das complicações, apesar de tudo não convencional de sua situação, nunca havia visto Marina mais bonita do que naquele momento, sendo a mãe que havia escolhido ser. "Sabe o que é a única coisa de que me arrependo?" disse-lhe, tomando sua mão. "De não ter sido valente o suficiente para lutar por nós da primeira vez. De ter deixado que o orgulho e o medo destruíssem algo que valia a pena salvar." Marina apertou sua mão. "Talvez precisávamos nos perdermos para nos encontrarmos dessa maneira. Talvez Léo não teria chegado às nossas vidas se as coisas tivessem sido diferentes. Naquela noite, depois que Esperança voltasse para Tiradentes e Léo adormecesse abraçando o desenho que havia feito de sua família estranha, Roberto e Marina sentaram-se no jardim sob as estrelas. "Como você quer que lidemos com o que está por vir?" perguntou Roberto suavemente. Marina havia estado evitando essa conversa por semanas, mas sabia que era inevitável. "Quero que Léo tenha lembranças bonitas de mim. Quero que, quando ele não me reconhecer mais, você possa contar histórias sobre a mamãe Marina, que o amou tanto, que mudou toda a sua vida para cuidar dele. E quanto a nós? Nós temos agora", respondeu ela, recostando a cabeça em seu ombro. "Temos estes momentos perfeitos e imperfeitos. Temos a oportunidade de amar sem as expectativas e pressões que tivemos antes. Temos a chance de ser pessoas melhores do que éramos." Roberto a abraçou mais forte, sentindo a fragilidade do tempo e a natureza preciosa de cada dia que tinham juntos. "Léo terá a melhor vida possível", prometeu. "Não importa o que aconteça, ele vai se sentir amado e seguro." "Eu sei", sussurrou Marina. "Por isso pude entregar-lhe meu coração completamente. Porque sei que você vai cuidar tanto dele quanto do meu." Na distância, ouviram Léo falando dormindo,
provavelmente narrando alguma aventura fantástica, onde as famílias estranhas salvavam o mundo com amor e bolinhos de chocolate. 5 anos depois, em uma tarde dourada de primavera, Roberto se encontrou parado no mesmo lugar onde tudo havia começado, em frente ao orfanato São Vicente, agora transformado em um centro comunitário próspero que servia não só a órfãos, mas a famílias de toda a cidade que precisavam de apoio. Léo, agora com 15 anos, estava ao seu lado, já mais alto que Roberto e com a confiança tranquila de alguém que havia crescido, sabendo que era profundamente amado por múltiplas pessoas. Em suas mãos, levava uma pasta cheia de desenhos arquitetônicos, seu projeto final para a aula de design, um plano para expandir o centro de arte que havia ajudado a inaugurar anos antes. "Você se lembra da primeira vez que viemos aqui?" perguntou Roberto, observando as crianças brincarem no pátio reformado. "Claro", respondeu Léo com um sorriso. "Corri em sua direção, gritando 'papai', e todos acharam que eu estava louco. Bem, talvez eu estivesse um pouco louco, mas tinha razão sobre o importante. Marina já não estava com eles fisicamente. Havia falecido 2 anos antes, em uma tarde tranquila de outono, rodeada de amor e com a paz de quem havia cumprido seu propósito na vida. Mas sua presença se sentia em cada canto de suas vidas. Nos hábitos que havia ensinado a Léo, nas tradições familiares que havia estabelecido, no jardim que havia plantado e que agora a Esperança mantinha com carinho devoto. Esperança havia adotado oficialmente Léo depois da morte de Marina, uma formalidade legal que não mudou nada emocional, mas que consolidou algo que já existia. Ela havia se tornado não só sua mãe biológica, mas a guardiã de todas as memórias que Marina havia criado com ele. "Pai", disse Léo, usando o termo que havia reservado exclusivamente para Roberto há anos. "Quero te contar algo." Roberto se voltou para ele, notando a seriedade em sua expressão. "Tenho pensado muito sobre meu futuro. Sei que você espera que eu estude administração de empresas para poder dirigir a fundação algum dia, mas não é o que você quer fazer", terminou Roberto, sorrindo com compreensão. Léo o olhou com surpresa. "Como você soube?" "Porque eu te conheço. Porque vi como seus olhos se iluminam quando você fala de arquitetura social, de projetar espaços que podem transformar comunidades. Porque notei que seus melhores momentos são quando você está criando algo novo, não administrando algo que já existe. Não está decepcionado?" Roberto pôs uma mão no ombro de seu filho. "Léo, a única coisa que me decepcionaria seria que você tomasse decisões baseadas no que você acredita, que eu quero, em vez de seguir seu próprio coração. A fundação precisa de líderes apaixonados, não herdeiros obrigados. Mas a empresa familiar encontrará seu caminho, talvez através da Helena, que tem demonstrado ser mais capaz do que eu em muitos aspectos. Talvez através de novas alianças, ou talvez se transforme em algo completamente diferente, algo que reflita os valores que aprendemos como família." Caminharam juntos em direção ao centro de arte, onde uma nova exposição mostrava obras criadas por crianças de toda a cidade. No centro da galeria pendia o autorretrato que Marina havia pintado durante um de seus últimos dias lúcidos. Havia se retratado não como era fisicamente, mas como se via em seu coração, rodeada de todas as pessoas que havia amado. "Sabe o que mais me orgulha em você?" perguntou Roberto a Léo enquanto observavam a pintura. "O quê?" "Que você aprendeu a amar sem condições, a criar família onde outros veem complicações, a ver possibilidades onde outros veem problemas. Essas não são habilidades que se ensinam em escolas de negócios." Léo sorriu, abraçando seu pai. "Aprendi aqui, nesta família estranha que construímos." Esperança se juntou a eles, chegando de sua aula, de arte vespertina, com as mãos manchadas de tinta e um sorriso cansado, mas satisfeito.
Como foram as aulas hoje? Perguntou Roberto. Maravilhosas. Tenho 3 estudantes novos que me lembram muito o Léo quando era pequeno, cheios de perguntas, transbordantes de criatividade e desesperados para que alguém acredite em seu potencial. Enquanto voltavam para casa naquela tarde, passando pelas ruas de São Paulo que agora se sentiam como um mapa de memórias familiares, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que havia levado um empresário solitário de 45 anos a se tornar pai de um adolescente brilhante e esposo, em tudo exceto no nome, de uma mulher extraordinária. No que você pensa? Perguntou Esperança, notando seu silêncio contemplativo. Penso que quando era jovem, acreditava que o sucesso se media em lucros e territórios conquistados. Agora sei que se mede em vidas tocadas, em amor compartilhado e na capacidade de criar algo bonito a partir de circunstâncias imperfeitas. Léo, que havia estado ouvindo do banco de trás, inclinou-se para a frente. E qual é o seu veredicto? Fomos bem-sucedidos? Roberto olhou pelo espelho retrovisor para seu filho, depois para Esperança e finalmente para a fotografia de Marina que sempre levava no carro. Acho que fomos mais do que bem-sucedidos, respondeu. Acho que fomos milagrosos. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, a família que havia começado com um grito inesperado de papai, continuou seu caminho para casa, levando consigo a certeza de que os melhores presentes da vida muitas vezes chegam disfarçados de complicações e que o amor verdadeiro nem sempre vem com manuais de instruções, mas sempre encontra a maneira de florescer. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo!